Estimados irmãos e irmãs aqui presentes na igreja, Ministério de Música, como que é o nome do ministério? Cibele e companhia, olha só, vieram de tão longe. Saúdo também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Segundo domingo do tempo comum, minha gente, a liturgia de hoje, desse domingo belíssima, vem nos falar da manifestação de Deus. Nós sabemos lá, 2 domingos atrás, que Deus se manifestou aos magos por meio de uma estrela. E Deus atraiu esses magos que não conheciam a Deus. Deus os atraiu até seu Filho. O desejo de Deus, o Pai, é que todos possam conhecer a Jesus Cristo. Por isso nós devemos estar atentos como igreja. A igreja existe para pregar e anunciar o nome de Jesus. Essa é a única finalidade da igreja. É claro que depois nós temos a nossa missão, a nossa caridade, que deve ir além, da vida de anúncio. Mas a igreja recebeu uma missão de Jesus, pouco antes da ascensão de Jesus aos céus. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura, batizando. Hoje a gente está experimentando alguns discursos e pregações que pregam, uma timidez sacramental, doutrinal. Não, Jesus nos mandou anunciar o seu nome e batizar e conferir sacramentos e salvar. Olha só, essa é a missão da igreja. E hoje nós vemos a terceira manifestação. Semana passada, o batismo de Jesus. Deus se mostrou tal como Ele é: Pai, Filho e Espírito Santo. Na celebração do batismo do Senhor, nós encerramos o tempo do Natal, semana passada, Deus mostrando-se como Trindade. E hoje nós vemos a terceira Epifania, que é Deus mostrando como vai ser o céu. Como vai ser o céu? Aquilo que nós tanto sonhamos, para o qual nós caminhamos. O céu é uma eterna festa nupcial, onde nós temos o noivo, onde nós temos a noiva, onde nós temos alegria, onde nós temos plenitude, realização. Essa é a realidade do céu para a qual nós caminhamos. E é exatamente deste tema, deste assunto que fala a liturgia de hoje. Nós ouvimos no Evangelho, o relato de um casamento, um pouquinho diferente do casamento de hoje em dia, Eu falei em todas as missas. Hoje em dia o povo fica 3, 4 anos pagando buffet para aproveitar 3 ou 4 horinhas, Ora, não, na tradição judaica o casamento era algo importantíssimo, se estendia por uma semana, alguns até mais. Olha só, era uma festa daquelas, e não podia faltar um elemento, que era o vinho. Olha só, o vinho não somente teologicamente, mas fisiologicamente, quando consumido com equidade, com responsabilidade, o vinho é fonte de alegria. É esse o significado no Evangelho de hoje. Aliás, às vezes a gente vê algumas igrejas protestantes que ficam encenando a última ceia e brindam com suco de uva. A Bíblia é clara, é vinho da alegria, As pessoas colocam problemas, minha gente, nos bens da criação. O problema não estão nas coisas, em tomar vinho, em brindar a alegria, em estar com as pessoas, em rir. O problema está dentro de mim e de você, que nós muitas vezes desordenamos-nos, nós muitas vezes fazemos mau uso dos bens da criação. Parece que Deus nos entrega algo e às vezes eu tenho que pegar aquilo e pisar na lama,
e fazer mau uso. O problema não está em Deus, e nem em nada fora. Às vezes a gente culpa os outros, às vezes a gente culpa as coisas de fora. Não, o vinho da alegria. Não pode faltar vinho no casamento judaico. O que significa faltar vinho? Significa fracasso, significa, humilhação, vergonha, uma vergonha social, a falta do vinho. E esse casamento estava fadado ao fracasso. Infelizmente, acabou o vinho. A sorte deles, eu disse isso também nesse fim de semana todo nas minhas missas, é que eles tinham na festa 2 pessoas, aparentemente insignificantes, 2 convidados lá que foram convidados tanto quanto os outros, mas esses 2 convidados fizeram toda a diferença. Quem são estes? A Santíssima Virgem Maria e Jesus, nosso Senhor. Aqui já devemos aprender alguma coisa, porque às vezes nós levamos a vida de fé de maneira muito relaxada. A nossa tendência pela concupiscência do pecado é o tempo todo ir fracassando na vida espiritual. É a nossa tendência. Quando cometemos algum pecado, qual o primeiro reflexo? A vida espiritual. A vida espiritual. E nós vemos aqui que fez toda a diferença a presença da Virgem de Jesus nesse casamento. Minha gente, nossos empreendimentos, nossos casamentos, nossos namoros, a nossa vida sacerdotal, a nossa profissão, a missão que nós exercemos, a vida de qualquer coisa, se não tiver Jesus e Maria, vai fracassar. Maria não é o centro. Maria é aquela que percebe a necessidade. Maria é aquela que percebe, mas na sua pequenez como criatura, ela vai àquele único necessário e o único possível. Sabe qual é o único possível? Sabe qual é a única solução de muitas coisas? É Jesus Cristo. Ela entendeu muito bem isso. Eu enxergo muito nesse evangelho como a igreja, ela realiza verdadeira devoção à Virgem Maria. Quem é a Virgem Maria? É aquela que diz: faça o que Jesus diz, fazei o que Ele vos disser. É muito interessante que Jesus a chama de mulher. Ainda não chegou a minha hora. É claro que esse evangelho é cheio de sinais teológicos. Aliás, João não chama as obras que Jesus realizou de milagres. Ele chama de sinais. Porque o que importa mais do que o fato sobrenatural acontecido é aquilo que significa esse fato para João. Falta vinho. Nós temos ali 6 talhas vazias. O que significa isso? O 6 é o número da insuficiência, é o número da nossa fragilidade humana, é o número do nosso cansaço, é o número da nossa vontade muitas vezes de parar, de desistir. 6 é o número do fracasso. Para o casamento dar certo, precisa da 7ª talha. Precisa da 7ª talha cheia. Mas eles não têm mais vinho, Jesus. Mulher, não chegou a minha hora. Na minha hora é que a 7ª talha haverá de transbordar com o santíssimo sangue que brotará de mim, mas ainda não chegou a minha hora. Mulher, não chegou a minha hora. É muito bonito. Nós vamos ver 17 capítulos depois, hoje é o capítulo 2, quando Jesus lá preso na cruz, ele vai chamar a Virgem Maria de novo. Vem aqui. Mulher, agora chegou a minha hora. Ele estava preso na cruz. Aí ele chama João, aquele que escreveu esse evangelho. Mulher,
eis aí o teu filho, né? Olha que belíssimo isso. É como se Jesus dissesse para a Virgem Maria, né? Mulher, da mesma forma como percebeste o vinho que faltou lá 17 capítulos atrás, naquele casamento que é o de hoje, aqui está João, que representa a igreja. Eis o teu filho, olhe para ele, olhe para a igreja, e o vinho que faltar para ela, peça a mim e ao Pai, mulher. Olha que fantástico isso. Nós temos uma mãe, minha gente. Olha, a igreja começa o tempo comum, tanto no ano C quanto no ano B, dizendo para cada um de nós: nós não estamos sozinhos em tudo aquilo que nós haveremos de viver ao longo desse ano civil. A mulher perspicaz, a mulher perceptiva, a mulher orante, ela está no nosso casamento. Nós não estamos sozinhos. Isso é muito importante para os jovens que celebraram essa semana jovem. Leve isso no coração de vocês, porque o demônio vai tentar muitas vezes, com seduções, com acontecimentos, com aborrecimentos, com decepções, tirar vocês debaixo do manto da mulher. E o manto da mulher só se estende quando nós estamos debaixo dos átrios do templo do Senhor. Não saiam debaixo do manto desta mulher. O casamento aí é um sucesso. Olha só, jovens, eu já disse isso ontem na homilia, nós participaremos de tantas festas, e de fato nós trazemos tantos sonhos em nossos corações, né? Tantos projetos, a nossa missão, a nossa profissão e tantas outras coisas, mas não existe nada que nos entregue a talha sétima da realização perfeita. Somente as bodas das núpcias do Cordeiro imolado. Este altar aqui se encontra, e no altar de toda a igreja, em cada igreja do mundo, se encontra a talha sétima, onde o vinho novo é derramado, escoado para a nossa santificação e a nossa perfeição. Não se afaste jamais disso. O tema dessa semana jovem é o versículo 14 do capítulo 2 da primeira carta de São João. João, se a gente pegar o capítulo 2, aliás, foi proclamado no tempo do Natal, agora faz pouco tempo, né, que a gente grava a reflexão todos os dias nas redes sociais. E João estava falando como viver e guardar a palavra, né? Como viver e guardarmos a palavra. Aquele que guarda a palavra, nele o amor de Deus é plenamente realizado, nos diz o versículo 5 desse capítulo 2. E esse versículo do tema de hoje: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Ora, para sermos fortes e vencermos o maligno, a palavra de Deus deve permanecer em nós. O Logos, o Verbo. Quem é a palavra de Deus? Quem? Não é a pergunta o que é quem é. A palavra é uma pessoa, humano-divina. A palavra é Jesus Cristo. Jovens, sois fortes e vencestes o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Sem o noivo, sem a palavra eterna, nós não somos fortes e nem vencemos na vida.
Vocês devem conhecer muitos jovens que estão prostrados no mundo, diante de tantas coisas, as drogas, os vícios, a promiscuidade, uma vida totalmente desordenada, porque não entenderam isso que nós estamos tendo oportunidade hoje de entender. Para eu ser forte e vencer, seja o demônio, ou seja qualquer barreira ou obstáculo, eu preciso permanecer na palavra, e a palavra em mim. A gente precisa entender isso. Sabe por quê, minha gente? Por onde às vezes a gente passa como padre, desde de ordenado como diácono também, a gente vê muita gente que vai e vem. É claro que tem aquelas pessoas que são firmes em Deus, mas muita gente vai e vem, vai e vem. Vocês sabem que daqui 2 semanas eu estou a partir para outra missão. Essa paróquia não pode parar, a missão não pode parar. Isso que vocês realizaram essa semana, claro que sob a condução do nosso seminarista e de toda a equipe, isso não pode parar, porque não é obra de um, de outro, não é obra humana. Tudo que nós empreendemos ao longo desses anos não pode parar, se nós de fato somos portadores da palavra de Deus. É Ele que é o centro, é Ele que nos confere um casamento eficaz, promissor. Nada mais, nada mais. Permaneçam firmes. Me vem muito na mente o capítulo 15 do Evangelho de João, quando Jesus, na última ceia, Ele estava se despedindo dos apóstolos. Ele sabia que Ele ia partir. Os apóstolos sabiam também. Um sentimento de tristeza, um sentimento de vai acabar tudo, um sentimento tudo vai passar, um sentimento do que vamos fazer. Era aquele sentimento na última ceia. E Jesus faz aquela oração sacerdotal, e no capítulo 15, o discurso da videira verdadeira. Eu sou a videira, vós sois os ramos que estão enxertados. Eu vou para o Pai, é necessário, mas eu vos levarei comigo. Permanecei no meu amor. Que nada nos tire de Deus, nada, nada. Esse evangelho é fantástico, o evangelho de hoje. Se a gente ficar aqui destrinchando todos os sinais teológicos que ele nos oferece, nós ficaríamos a noite toda. E hoje nós ouvimos essa leitura belíssima de Isaías. Vocês sabem que Deus, Ele chamou um povo lá de trás, que é o povo de Israel. Só que o povo de Israel não conseguiu manter fidelidade a Deus. Por isso Deus mesmo nos diz, por meio do profeta Ezequiel, também Jeremias: eu mesmo vou pastorear o meu povo. E aí Deus vem à terra, e Ele agora não mais chama um povo à parte dele, mas agora Ele chama um povo do qual Ele é parte. Ele, no novo povo que é a igreja, Ele é membro. E onde está Jesus não tem mais fracasso. Onde está Jesus não tem mais derrota. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Por que vocês acham que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única instituição que caminha no mundo há mais de 2000 anos? Qual outra? É por causa do Papa, do Bispo, do Padre? É por causa da cabeça da igreja, que é Jesus. A cabeça arrasta o corpo até o fim. O que nos basta? Estar enxertados nela. É isso que nos basta. O povo de Israel sofreu muito.
Nós estamos no capítulo 62 de Isaías. É um relato histórico do ano 538 antes de Jesus. O povo foi levado escravo pela Babilônia. A Babilônia roubou, saqueou todo o templo e toda a cidade, destruiu tudo em Jerusalém, que é a capital de Israel, e levou todo mundo escravo em 2 deportações. O povo ficou mais de 50 anos na escravidão, no sofrimento. Culpa de Deus? Não, porque o povo foi infiel a Deus. Ora, minha gente, quando nós não permanecemos em Deus, nós nos tornamos vulneráveis, sempre. Olha, e estar em Deus não significa não ter fraquezas. Olha, minha gente, pecadores nós sempre o seremos até o fim. Significa não deixar que nada te tire do altar de Deus. Mesmo se ainda você tem uma luta muito forte contra algum vício, algum pecado, não deixe que isso esmoreça sua fé. Permaneça firme em Deus. O povo se afastou de Deus, foi escravo. Só que Deus é cheio de bondade. Depois que a Babilônia enfraquece, a Pérsia assume, e a Pérsia manda o povo de volta. O rei Ciro: volta para a terra de vocês, israelitas. E o povo volta. E quando eles chegam lá, Jerusalém está abandonada, destruída, do jeito que foi deixada 50 anos atrás. É a leitura de hoje. E Deus olha para Israel, na verdade é o povo de Judá, e diz assim: olha que bonita a leitura de hoje: nunca mais te chamarão abandonada, nunca mais te chamarão deserta, porque Jerusalém, você será para mim, você será a glória na mão do Senhor. Você, Jerusalém, será um diadema real nas mãos do teu Deus. E eu te chamo de minha predileta. Eu te chamo de bem casada, desposada, minha donzela. Olha que lindo isso. É claro que aqui está o verbo no futuro, porque o profeta não sabe ao escrever, mas Deus sabe. Porque ele está falando do povo novo, que é a igreja. A donzela, a amada, a predileta de Deus. Se você quer ser predileto, e você é, acho que todo mundo aqui é batizado, não é? Você é predileto de Deus. Permaneça no altar, sempre. Hoje eu brinquei de manhã, né? Eu falei assim: olha, quem é casado aí, hoje à noite, antes de dormir, né? O maridão vira para sua esposa e chama ela como Deus chama a igreja: minha donzela, minha, olha só que bonito, né? Minha predileta. Teve um monte de gente que deu risada. Eu falei: quem deu risada é porque faz tempo que não faz isso. Toma vergonha e volte ao primeiro amor. Sabe, minha gente, tudo que acontece no relacionamento, é muito bonito o sacramento do matrimônio, porque o sacramento do matrimônio, ele reflete no mundo a imagem da união de Deus e da igreja, né? É muito fácil um casamento esfriar, como também é muito fácil nós perdermos a fé. Que a palavra de hoje nos ajude, e que nós nos sintamos amados por Deus. Deus nos deu, nessa caminhada de batalha contra o demônio, que é essa vida. Nós não estamos sozinhos. Ele nos deu a mulher, a mãe. Alegria, irmãos, quando nós nos entristecermos, por algum motivo que seja, pede para a mãe. Ela sabe o vinho que falta. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho hoje nessa palavra.